E eu acho que o livro que eu tô para ler, que é um do Nietzsche, vai acabar me tirando um pouco mais, né, da minha zona de conforto, assim. Vai ser um que eu já vou ler com a Bíblia do lado, assim, né? Leio um pouquinho aqui, leio um pouquinho aqui, só para dar uma equilibrada. Esse é o Gustavo Scarpa, jogador de futebol. Quando ele falou com a gente, estava se preparando para ler o Anticristo, Maldição ao Cristianismo, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. O Scarpa agora mora na Inglaterra, mas ajudou a construir uma das melhores fases da história recente do Palmeiras. E não digo só como torcedora doente que eu sou, mas a gente fala disso mais pra frente. Até porque o Scarpa é um personagem central nesse episódio. Na verdade, pelo que ele faz fora de campo. Ele é um leitor voraz, faz micro-resenhas de clássicos nas redes sociais e gosta de desafiar a própria visão de mundo por meio da literatura. Acho que o Anticristo não é assim a primeira obra que a gente imagina na lista de um leitor para quem a religião é tão importante, como é o caso do Scarpa. Mas esse é um dos interesses dele, ler sobre fé e também sobre quem não bota fé nenhuma. Eu sou a Flávia Santos e este é o primeiro episódio do podcast Livros no Centro, realizado pela livraria Megafauna. A cada edição, a gente te conta histórias de leitores, escritores e dos livros que fazem parte da vida deles. E claro, a gente também vai te recomendar boas leituras. Vai que uma dessas recomendações não encontra um leitor inusitado e vira um caso pra gente contar aqui. Uma apresentação rápida. Eu sou a livreira coordenadora da livraria Megafauna, que fica no térreo do edifício Copan, no centro de São Paulo. Estou aqui acompanhada do Gonzaga, também livreiro. E aí, beleza? A gente vai se revezar com os outros livreiros da equipe na apresentação desse podcast. E quem também vai estar sempre por aqui é a curadora da Megafauna, a Rita Palmeira. Oi, gente! Assim como a livraria, esse é um espaço de conversa dedicado sobretudo aos leitores e às histórias e obras que fazem parte da vida deles. Então, para começar, a Rita vai contar pra gente a história do Gustavo Scarpa, nosso meio-campista leitor. Putz, e teve, assim, várias vezes que eu tava chegando no estádio, descendo do ônibus e tava no meio de um capítulo de um livro e a história tava tão intrigante que tava chegando no vestiário, andando e lendo, olhando pra frente, né? Olhando pro livro, olhando pra frente, olhando pro livro. Então, muitos livros me marcaram, assim, em momentos bem diferentes da minha vida. O Scarpa é um dos craques de uma fase importante da história do Palmeiras. Tem 2 brasileiros, um paulista, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil e por aí vai. Puxando a lista de prêmios que ele ganhou, é engraçado pensar que, na entrevista para esse episódio, ele se apresentou assim. Bom, meu nome é Gustavo Scarpa, tenho 28 anos, sou cristão, skatista, baterista, nas horas vagas jogo futebol. O Scarpa leva os hobbies a sério. Dá um pulo no canal dele no YouTube, o canal do Scarpinha. Ali tem registros das experiências no skate, no cubo mágico, na música. E no Instagram, ele tem mais de 100 destaques com resenhas de livros. De volta com o Esporte Espetacular, na caça ao líder Flamengo, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro às 4 da tarde na Arena Palmeiras. E sabe quem é o artilheiro do time na temporada? Sabe? Sei, pô. Olha ele aqui, bonitinho, Gustavo Scarpa, com 11 gols. Um cara que recentemente descobriu uma nova paixão, a leitura. Esse é um trecho de uma reportagem do Globo Esporte de 2019. No começo, quem prestou mais atenção aos hábitos de leitura do Scarpa foi a imprensa. Além do espaço corriqueiro que o jogador, que estava chegando na sua melhor fase profissional, já ocupava nas páginas de esporte, começaram a aparecer matérias falando desse gosto dele pela literatura. Daí, em 2021, as postagens dele com críticas literárias viralizaram no Twitter. Uma delas foi uma foto do livro A Metamorfose, do Franz Kafka, que ele postou nos stories com a seguinte legenda, abre aspas, "Maneiro, moleque inseto", fecha aspas. Aí o Scarpa virou de vez o jogador leitor do Palmeiras. Esse barulho que ele fez na mídia e nas redes não foi só pelo tom irreverente e a linguagem internética das resenhas. Tem a ver também com essa quebra de expectativa do perfil do resenhista. Para mim é um negócio meio que normal, apesar de saber que
que eu tava fugindo um pouco do padrão do jogador. O pessoal me pergunta isso e acho que até hoje eu não consigo lembrar o motivo de eu ter começado a postar com micro resenhas. Eu tinha lido algum livro do Franz Kafka lá, acho que foi O Processo, aí eu realmente achei o livro incompreensível. E aí quando eu li, coloquei lá incompreensível, só isso. Aí tinha postado mais uns 2 ou 3, a galera começou a gostar, né? Poxa, posta mais, posta os livros que você lê e tal. Teve um dia que fui chamar o Scarpa, cadê o Scarpa? Procura, tá na massagem, não tá na massagem, tá ativando, não tá também. Fui lá no chuveiro, irmão. O Scarpa sentado no chuveiro lendo o livro. Lógico, chuveiro desligado, né? Bom. Tá. Isso, Eu cara. tava ligado. Não, chuveiro desligado, mas lá onde a gente toma banho, lá ele sentado lendo o livro. Antes do jogo? Antes do jogo. Esse é o Rafael Veiga, também jogador do Palmeiras, num depoimento sobre o Scarpa para o podcast Podpah. Eles disponibilizam cortes da entrevista no YouTube. E o título desse trecho é o seguinte, abre aspas, Scarpa realmente é estranho? Nos bastidores do futebol, desde que o Scarpa subiu para a categoria profissional, ele é visto pelos colegas como uma figura diferente. Pelo estilo, assim, né? Eu usava só um bigodinho, gostava de rock, então eu já era muito zoado. Só que eu sou muito da zoeira também. E eu nunca fui de pegar ar, sabe, com zoeira, sempre levei numa boa. E aí, obviamente, quando eu comecei com esse hábito da leitura, os caras me chamavam de louco. Porque os caras, mano, como assim? Você não faz nada da vida. Só que aí chegava num vestiário ou, tipo, no dia a dia, você ia olhar pros caras, eram 2, 3 horas no celular, mexendo no Instagram e coisas do tipo. E eu falava pros caras, mano, vocês me chamam de maluco, vocês ficam a vida toda, o dia inteiro no celular, vocês que são os malucos. Mas eles, apesar da zoeira, sempre respeitaram e é legal você conviver com pessoas que têm pensamentos diferentes, né, do seu, desde que sejam pensamentos edificantes também, né? Tipo, ficar só no celular não é muito edificante, mas a gente se adapta. Scarpa não é de proselitismo, mas convenceu um ou outro jogador a se envolver mais com a literatura. O próprio Rafael Veiga entrou na onda e há um tempinho estava lendo A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que é um dos favoritos do Scarpa. E a obra que ele indica para quem quer começar a ler. A gente tem essa ideia de que futebol e literatura são mundos que praticamente não se encontram. Mas na história do Scarpa, a coisa é um pouco diferente. O Scarpa nasceu em Campinas e cresceu em Hortolândia, no interior de São Paulo. Já jogava bola para valer na época da sua primeira memória ligada à leitura. O livro que marcou a adolescência dele foi Tunico e Carniça, uma história de 2 amigos inseparáveis, escrita pelo José Rezende Filho Assis Brasil. Desde muito pequeno, ele já frequentava torneios de futebol, e acompanhado do pai, que era treinador. Seu Zezo, também quebrando expectativas, nunca exigiu que o filho seguisse a carreira de atleta. E ele sempre foi muito claro comigo, eu tenho isso muito vivo assim na minha mente, desde criança ele falava assim, o dia que você não quiser, né, tentar ser jogador, é você que decide. Então teve uma época com 9 anos, eu acho que eu parei, fiquei alguns meses sem jogar, e ele super apoiou, nunca me forçou a nada, só me forçava a estudar. Aí ele sempre foi muito chato com isso, desde a parte dos estudos até leitura e coisas do tipo. Ainda na adolescência, o Scarpa se converteu à religião evangélica. E a trajetória dele de leitor deu um salto. Virou um estudioso empenhado de um livro só. E por anos foi o único livro que eu li, a Bíblia. A leitura de textos cristãos começou a fazer parte dos hábitos do Scarpa nessa época. E até hoje, os livros de temática religiosa são centrais nas listas dele. Mas pouco a pouco esse leque foi se ampliando. E aí quando eu cheguei no Palmeiras, a minha tia, de presente, ela me deu, acho que o livro do Steve Jobs, que eu deixei de canto por um tempo. O livro foi escrito por Walter Isaacson, lançado no Brasil pela Companhia das Letras, com tradução de Berilo Vargas, Denise Botman e Pedro Maia Soares. Depois, quando eu li o livro do Steve Jobs, me deu um start, assim, de começar a ler alguns livros, mas eu não tinha nenhuma referência. E aí o Pedro Jatene, que era um funcionário aqui do Palmeiras, formado em Direito e estava se formando em Educação Física, ele começou a me dar várias dicas de livros, me presenteou com vários livros. Aqui começa uma parte curiosa da trajetória do Scarpa. Ele se formou no ensino médio, rodou por times do interior, passou 5 anos jogando no Fluminense.
E foi a mudança para o Palmeiras, quando ele tinha 24 anos, que transformou o Scarpa no leitor que ele é hoje. O Médico e o Monstro, acho que foi o primeiro que ele me presenteou. E a partir daí comecei com umas leituras bem aleatórias, completamente fora do que eu estava acostumado. Mas, abriu um mundo assim diferente para mim. Jatene começou com um clássico. O Médico e o Monstro é do Robert Louis Stevenson, o mesmo autor de A Ilha do Tesouro. Foi publicado em 1885. Numa narrativa que é pra lá de envolvente, cheia de mistério, a obra consegue discutir a dualidade que habita todos nós e que está no Dr. Jekyll e no seu duplo cruel, o Mr. Hyde. Bola parada que preocupa tanto os adversários pro time do Palmeiras. Gustavo Gomes fazendo o sinal lá dentro da área. Scarpa para cobrança. É para ele, pé esquerdo direto. Gol! O trato do Jatene com Scarpa era o seguinte: a cada jogo, se ele não fizesse gol ou desse assistência, ele devia uma camisa para o Jatene. Se o desempenho na partida fosse bom, o Scarpa ganhava um livro do amigo. E ele deu azar que ele me pegou numa sequência muito boa em 2019, que ele teve que me dar vários livros. Ainda me deve, né? Já tem uns 2 anos aí. Eu só discordaria em chamar isso de azar. Acho que o Jatene teve foi sorte de perder uma aposta como essa. Fato é que o Scarpa começou a adquirir repertório literário em campo. E não parou mais. Além dos presentes do Jatene, começou a buscar livros por conta própria. Passou por Guerra e Paz, Corcunda de Notre Dame, Dom Casmurro, intercalando títulos recomendados ou que encontrava na internet com obras de autores cristãos. Você dedicou um gol ao Jean Valjean dos Miseráveis numa partida contra o Bahia. Como é que foi isso? Sim, eu fui pego bem de surpresa, porque eu tinha acabado de ler o livro dos Miseráveis, e aí o repórter ali na hora... se você pudesse... A gente viu, né, que você tá lendo e tal. Se você pudesse dedicar o livro pra alguém, algum personagem do livro que você leu e tal. Aí o primeiro que tava na minha mente era o Jean Valjean, porque, a história é muito surreal dos Miseráveis. Eu fiquei por alguns meses, assim, bem pensativo no livro. Fui assistir o filme, musical e tudo. E aí falei, nossa, velho, eu tô realmente dedicando um gol para um personagem de um livro. Mas foi engraçado, foi um momento que me marcou, assim, profissionalmente. É curioso pensar num gol em homenagem a um personagem de Victor Hugo. Os Miseráveis é um livro de 2.000 páginas dedicado à narrativa das injustiças sociais na França do início do século XIX. Mas a verdade é que Jean Valjean não é qualquer personagem. Ele encarna a capacidade de recuperação moral de um homem. Em certo sentido, tem tudo a ver com a visão religiosa da vida que o Scarpa professa. O que eu gostei muito no personagem foi a superação absurda dele. Ficou anos e anos preso por ter roubado um pão lá, alguma coisa do tipo. E aí ele conseguiu, né, com os disfarces dele, com o porte físico, com a condição física dele, conseguiu... não enganar, mas ele conseguiu viver como se fosse outra pessoa, conseguiu viver de uma forma honrada, conseguiu ser honrado pela população que esculachou ele na época que ele tinha acabado de sair da cadeia, lá da prisão. E aí ele cuidando da menina lá, a forma que ele agiu como um pai, mesmo sem, assim, do nada, sem ter experiência nenhuma, foram coisas que me marcaram no personagem. Teve alguma leitura que foi mais desafiadora do que entrar em campo? Olha, se for pensar pelo lado, de alguma ideologia e tal, teve um livro que eu li do Stephen Hawking. Por ser cristão e saber quem é o cara, eu sei que muitas coisas acabam... A gente, né, tem muita divergência de crença, desde da criação do mundo. Mas por saber que é um cara inteligentíssimo, eu falei, vou ler esse livro. E gostei bastante, mas é meio confrontador pra mim, né? Eu que sou cristão, acabar lendo um livro que foge um pouco, pra não falar muito, do que eu acredito, né? Foi um pouco desafiador,
Mas foi bem legal. Stephen Hawking foi um físico teórico britânico, cientista de renome que morreu em 2018 e que foi capaz de comunicar ao grande público as teorias sobre a formação do universo. Seus livros se tornaram sucesso de público e foram traduzidos para vários idiomas. O Scarpa fala que esse foi um autor desafiador porque, afinal, a obra do Hawking explica o surgimento do universo não como obra divina. Um de seus livros mais famosos, Uma Breve História do Tempo, que saiu pela Intrínseca com tradução de Cássio de Arantes Leite, começa assim. Certa vez, um renomado cientista, alguns dizem que foi Bertrand Russell, proferiu uma palestra sobre astronomia. Ele descreveu o modo como a Terra orbita o Sol e como o Sol, por sua vez, orbita o centro de uma vasta coleção de estrelas que chamamos de nossa galáxia. Ao fim da palestra, uma senhorinha no fundo da sala levantou-se e disse: "O que o senhor acabou de falar é bobagem. Na verdade, o mundo é um prato achatado apoiado no dorso de uma tartaruga gigante." O cientista abriu um sorriso de superioridade antes de perguntar: "No que a tartaruga está apoiada?" "O senhor é muito esperto, rapaz, muito esperto", respondeu a mulher. "Mas tem tartarugas até lá embaixo." A maioria das pessoas acharia um tanto ridícula a imagem do nosso universo como uma torre infinita de tartarugas. Mas por que acreditamos saber mais do que isso? O que sabemos sobre o universo e como sabemos? De onde veio e para onde está indo? O universo teve um começo? Se teve, o que aconteceu antes? Qual é a natureza do tempo? Um dia ele vai chegar ao fim? Podemos voltar no tempo? Avanços recentes na física sugerem respostas a algumas dessas questões tão antigas. Um dia, talvez essas respostas pareçam tão óbvias para nós quanto a Terra orbitando o Sol, ou talvez tão ridículas quanto uma torre de tartarugas. Só o tempo, seja lá o que isso for, dirá. E eu acho que o livro que eu tô para ler, que é um do Nietzsche, vai acabar me tirando um pouco mais, né, da minha zona de conforto, assim. Vai ser um que eu já vou ler com a Bíblia do lado, assim, né? Leio um pouquinho aqui, leio um pouquinho aqui, só para dar uma equilibrada. Scarpa falava aqui do livro O Anticristo, Maldição ao Cristianismo, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Como o próprio título indica, Nietzsche faz uma crítica contundente ao cristianismo. Crítica que está presente em outros dos seus textos, mas que aqui ganha contornos ainda mais fortes. Imaginem, por exemplo, Scarpa lendo isso aqui. Eu condeno o cristianismo. Faço a igreja cristã a mais terrível das acusações que um promotor já teve nos lábios. Ela é, para mim, a maior das corrupções imagináveis. Ela teve a vontade para a derradeira corrupção possível. A edição é da Companhia das Letras, com tradução do Paulo César de Souza. Quem são os seus ídolos no futebol e na literatura? Quem são seus escritores favoritos? No futebol, acho que Ronaldinho Gaúcho, Messi. Acho que são os dois que eu mais gosto, assim, né? Na literatura, eu gosto bastante do Dostoiévski, é um dos autores que eu mais leio. O C.S. Lewis. Victor Hugo entrou no meu, no meu ranking aí, no top 3. Mas é que é muito difícil eu repetir o autor, assim, só quando eu gosto demais mesmo. Mas acho que são esses. Durante essa conversa com o Scarpa, eu fiquei pensando que, se a gente reparar, ele gosta de livros que de alguma maneira discutam a fé. Falou do Dostoiévski, que se dispôs a ler o Nietzsche, leu O Médico e o Monstro, leu Os Miseráveis. Livros que sustentam a ideia de que o mal habita o indivíduo. Dá para arriscar que, apesar de ler de tudo, ele tem um perfil de leitor. O livro, ele já vai direto numa área perigosa que é na mente, né? Então, assim, eu tenho a minha crença muito bem estabelecida em Jesus, em tudo aquilo que eu acredito. Mas eu acho que a minha rotina religiosa, ela tem sido confrontada por muitos livros que eu leio. Tenho me permitido conhecer pessoas com crenças completamente diferentes da minha. E eu confesso que eu tinha certo medo por um tempo de achar que isso fosse me desviar talvez do meu caminho e tal.
Mas aí um dia eu entendi, cara, você sabe quem você é. Tipo, meu coração é muito de Deus, assim. Então, eu consigo me permitir hoje em dia a ouvir opiniões completamente diferentes, a viver num ambiente que já é completamente diferente daquele que eu acredito, e consigo permanecer de pé, né, em fé com aquilo que eu acredito, relacionado a Deus, a Jesus, enfim. A gente vai para um breve intervalo e volta já já para conversar sobre essa história do Scarpa com os livros. Bom, desde que a gente entrevistou o Scarpa, muita água já rolou. Ele se despediu do Palmeiras em dezembro de 2022 e mereceu a festa bonita que os palmeirenses deram pra ele. Palmeiras! Agora, o Scarpa tá jogando no Nottingham Forest. O que é engraçado, porque é o time da cidade onde viveu outro personagem conhecido por quem gosta de histórias, o Robin Hood. Inclusive, o Scarpa disse que ia resenhar a história quando estivesse estabelecido por lá. Moleque inseto, se você estiver ouvindo isso, a gente tá esperando, viu? Foi muito bom, moleque inseto! Foi muito bom! Uma coisa que eu queria lembrar de comentar, pra gente continuar esse papo, é que o Scarpa falou do Dostoiévski e a gente estava falando, né? A verdade é que o Dostoiévski dá uma bagunçada na cabeça de todo mundo, principalmente quando a gente é mais novo. Eu e a Flávia, a gente teve essa mesma experiência. A gente foi estudar russo por causa do Dostoiévski. A Flávia é mais que eu, foi fazer graduação em russo. Eu só me matriculei no curso de russo porque fiquei louca depois de ler Crime e Castigo. Foi o primeiro livro que eu li, foi o primeiro semestre da faculdade, isso eram os anos 90, os russos eram traduzidos em segunda mão, do francês normalmente. E eu me matriculei em russo, louca pelo Dostoiévski, e no fim do semestre o máximo que eu conseguia falar era com licença, qual o seu nome? A Laura, que é a roteirista do podcast, mandou eu falar em russo, mas quem sabe russo é a Flávia. Skazhit, pожалуйста, как во имя? Ah, garota! E a cantar, eu também aprendi a cantar uma musiquinha, mas essa eu não lembro, que tinha o nome de vários bichinhos. Aí eu fui confessar para a professora que eu queria ler Dostoiévski, que ela me disse que se eu desse sorte, no 8º semestre eu ia conseguir ler jornal. E aí eu desisti, porque imagina a tristeza que ia ser ficar lendo notícia do Putin em jornal de Moscou, né? Quando eu li a primeira vez, eu li numa edição francesa também, que era da Abril Cultural, e eu fiquei alucinada, assim. Li várias versões depois e pensei, vou estudar russo. Minha mãe falava, vai fazer arquitetura. E eu, não, vou estudar russo é legal. Já na faculdade, eu acho que eu estava na língua 6, eu fui traduzir um parágrafo do Crime e Castigo e não fui muito bem. Você tem até o livrinho, né? A edição em russo do Crime e Castigo. Prestuplenie Nakazanie. Cara, aí quando eu tava louca pelo Dostoiévski, eu descobri uma biografia excelente dele, escrita pelo Joseph Frank. Ela foi publicada em vários volumes, inicialmente pela EDUSP, e depois saiu numa versão reduzida pela companhia, com o título Dostoiévski, um escritor em seu tempo. Ela é sensacional. E logo no início, o Frank escreve um negócio que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, que diz assim, abre aspas, né? Dostoiévski achava que a sua obra era uma tentativa de lidar com o caos do presente, fecha aspas. E é exatamente isso, essa coisa de pôr tudo à prova tá lá e tá nas escolhas do Scarpa, né? Então me lembrei desse livro. Sim, é interessante que o Gustavo ele quebra a expectativa 2 vezes, né? Ser um jogador de futebol que lê livros e ser um jogador de futebol que tenta ir contra aquilo que ele acredita, que ele é um cara religioso que lê o Stephen Hawking, tipo... Então, ele está sempre se desafiando, assim. A própria literatura é assim, né? É o tempo todo a gente vai em embates da literatura com ela mesma e da gente consigo mesmo. E você sabia, né, desse perfil dele, de leitor? Sabia, porque é muito engraçado, porque no dia que ele fala o gol pro Jean Valjean, eu tava vendo a TV eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a TV ligada no Palmeiras e eu tava mexendo em outra coisa. E aí, do nada, aparece o cara e dedica um gol para um personagem. Eu fiquei assim, com a cara de... Meu, que isso? O que esse cara tá fazendo? Mas você falou que depois da conversa, né? A gente estava, nós duas, e a Laura na entrevista. Você notou que tem esse acento mais religioso nessas escolhas dele, né? Sim, ele tá sempre colocando à prova a coisa da religião. E aí, eu acabei levando um presente para ele, né? Porque a gente foi visitá-lo.
E aí eu levei 2 livros da Octavia Butler para ele, que são livros que têm a ver com religião, que são as parábolas, né? A parábola do semeador e a parábola dos talentos. Fala um pouquinho da Octavia Butler, Flávia, para quem está escutando a gente e não conhece. A Octavia, ela é uma escritora norte-americana, né? Ela escreveu bastante nos anos 90. Então, ela meio que faz um vaticínio de tudo que a gente vem vivendo dos anos 2000 para cá, né? Ela faz... As parábolas, por exemplo, são os livros em que já é um mundo distópico, as pessoas estão divididas em bairros e o mais importante para eles ali naquela convivência, né, é a água. E num desses bairros, a personagem principal do livro, ela reside e o pai dela é batista. Então, tudo que tem a ver com a família dela ali no bairro tem uma coisa religiosa de fundamentação batista mesmo. E tem essa coisa que fala muito do que a gente está vivendo hoje, né? Líderes autoritários, para além da coisa da crise climática, né? Você tinha dito. Na parábola do semeador, você vê um perfil do ex-presidente norte-americano, assim. Como Escupo de Carrara, né? Que é o jeito certo, não é? Então, ela faz uma previsão do que a gente está vivendo hoje em dia, assim. E a Lauren, que é a personagem principal, ela depois sai desse bairro e ela começa a andar por esse universo e ela acaba começando a fundar uma religião baseada na religião dos pais para levar os seres humanos para um lugar melhor, assim. Eu acho que é isso, né? O livro fala de religião e especialmente da humanidade, no modo geral. Então, acho que você acertou no presente, né? Acho que sim. Fiz um golaço. Eu acho que é um pouco isso também que o Scarpa fala, né? Que ele acabou trazendo para a conversa, na entrevista que a gente fez. Não só a questão da religiosidade, mas um pouco essas leituras que tiram a gente do lugar, que deslocam a gente. Gonzaga, você tinha comentado alguma coisa nesse sentido antes da gente começar a gravar. Pois é. Então, acho que eu vi a história dele, o que vocês trouxeram dos bastidores desse encontro, me fez pensar em leituras que me desafiaram. Tem uma marcante para mim que é A Cor do Inconsciente, da Izudinha Batista Nogueira. Também tem a ver com essa capacidade do livro de fazer a gente repensar a nossa visão de mundo. Mas vou fazer aqui outro desafio. Não é como no caso do Scarpa, em que ele lê críticas contundentes às próprias crenças. Mas eu li A Cor do Inconsciente e senti que o enfrentamento veio de fazer paralelos com passagens da minha vida. Senti que estava faltando algo, assim. A Izudinha abre o livro falando sobre o que é indivíduo na perspectiva da psicanálise. E como as pessoas pretas são prejudicadas nesse desenvolvimento de acordo com a própria psicanálise. Essa leitura me trouxe uma outra dimensão do processo psicanalítico, que está ligada às consequências do racismo. E eu, que fiz análise em 2 momentos da vida, fiquei pensando no que ficou faltando nesse processo, no que eu deveria ter falado mais. Foi desafiador pensar no tanto de conexões que foram se criando enquanto eu lia. É como se eu tivesse começado esses 2 processos de psicanálise sem saber de um fundamento importante, que a pessoa negra não se vê como um sujeito. Cara, é engraçado que você falou isso, porque me lembrou do Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza. Lá, ela faz umas pesquisas com as pessoas pretas, no final dos anos 80, sobre os fenótipos, né? Então, ela pergunta para as pessoas o que ela queria mudar no rosto, ou como esse rosto deveria aparecer, e aí tem uns relatos muito doloridos para mim, que é a pessoa alisar o cabelo com ferro de passar roupa, colocar um prendedor de roupa no nariz para ele afilar. Então, essa coisa de ser sujeito não foi criada pra gente que é preto, né? Então, a gente é um sujeito em oposição a um sujeito branco. Então, é muito difícil pra gente. A gente tenta ficar mais perto do ser branco do que de ter a nossa própria característica, o nosso próprio eu, né? É bem isso mesmo. Eu acho que os 2 livros são complementares, assim. Gente, olha só o tanto que a gente andou. A gente começou com a história do Scarpa, aí foi notar essa predileção dele pela leitura desafiadora. E aí o Gonzaga comentou de um livro que fez ele repensar o processo de análise dele. Por causa desse comentário do Gonzaga, a Flávia lembrou do outro livro que mexeu muito com ela. E a gente foi sem notar, dos russos ao debate racial no Brasil. É engraçado isso, porque na Megafauna, no dia a dia, a gente também oscila entre assuntos banais, piadas ruins do Gonzaga e conversa sobre psicanálise, né? O dia inteiro. Bom, esse é mesmo o espírito do Livros no Centro. Lembrar histórias, falar de livros e assim, de mansinho, contar como é o dia a dia por aqui.
A gente fecha esse bloco com 4 dicas fortes de leitura. Parábola do Semeador e a Parábola dos Talentos, da Octavia Butler, os 2 publicados pela Morro Branco, Acordo Inconsciente, da Isildinha Batista Nogueira, que saiu pela Perspectiva, e Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza, lançado pela Zahar. Vamos deixar para vocês tudo na descrição do podcast. E seguir para a parte final desse episódio, com 2 quadros curtinhos que dizem muito sobre a rotina em uma livraria, ou pelo menos na nossa livraria. Quem já trabalhou como livreiro sabe que uma das atribuições do cargo é decifrar enigmas. O cliente chega por aqui, dá umas voltinhas e aí vem. Por favor, você poderia me ajudar? Eu estou procurando um livro, não sei o nome nem o autor, mas... Pronto, você já sabe que vai ter que descobrir um título pela descrição da capa, cor, ilustração, tamanho. Já rolou até de trazerem foto de um trecho para ver se a gente encontra de onde ele saiu. E sem querer me gabar, eu acertei. Então, para treinar aqui a habilidade de adivinhação, a gente criou o quadro. Sabe aquele livro? Funciona assim. Você manda um áudio descrevendo a obra que está procurando e a gente desvenda o mistério aqui no podcast, de improviso. Se você escuta o Fórum de Teresina, deve conhecer o momento Kinder Ovo. Aqui é parecido, só que em vez de reconhecer a voz do áudio, a gente precisa identificar a capa do livro. E aí, estão prontos? Nasci pronta. Bora lá. Pode soltar o áudio? O primeiro áudio é da Paula, de São Paulo. Eu tô atrás de um livro que eu sei que ele tem uma capa azul e um monte de desenhinho, assim, uns desenhinhos bem... assim, parecem quase infantis, e é de uma escritora argentina. As Primas, da Fósforo. Muito bem, acertamos! Temos uma vencedora! Inclusive livraço, leiam. Muito bem, Flávia. O livro, então, é As Primas, da Aurora Venturini, que saiu pela Fósforo, com tradução da Mariana Sanches. Vamos soltar o segundo para dar uma chance para o Gonzaga? O segundo áudio veio de um leitor anônimo. Oi, por favor, eu queria saber se vocês têm aquele livro do urso. Livro do urso e da mulher. Escute As Feras, da 34. Ih, Gonzaga, tá ficando difícil. Flávia, de novo. Isso, Escute As Feras, da Anastácia Martin, que saiu pela 34, em tradução da Camila Boldrini e do Daniel Lurman. Eu acho que a gente devia escutar o áudio até o final e aí responder. Você não assistia Passa ou Repassa? Não tem essa? Você corre e aperta o botão. Você tá parecendo o Santos, né? O terceiro áudio é do Guilherme, também de São Paulo. Pode soltar. Oi, tudo bem? Então, eu tô procurando um livro, mas eu não lembro muito da coisa dele. Eu sei que a capa é meio azul, piscina, assim, ou meio verde água, uma coisa por aí. E eu lembro que tem vários triangulinhos, assim, pretos, alinhados, sabe? Uma coisa de estranho, um estranho, alguma coisa assim. Eu sei que não é muito novo esse livro, já tem um tempo que saiu. Uau, caramba. Azul meio verde com triângulos na capa. Será que não é o do Aldous Huxley? Talvez. Não? Não. Eita. Gonzaga, chama o Pelé aí que tá difícil. Sem chance. Gonzaga, essa é a sua chance. Eu vi um livro do Murakami que tem a capa nessa cor, mas eu não lembro o desenho. Mas são bolinhas. Sem chance. Perdi essa. Falhamos na missão. Perdemos a venda. Nem com a dica que ele dá do estranho? Do estranho? Estranho. Não? Tô eu tentando aqui ver esse... Esse livro é O Mais Estranho dos Países, do Paulo Mendes Campos, que saiu pela Companhia das Letras. Para participar do quadro Sabe Aquele Livro, é só mandar seu áudio para o WhatsApp 11 9 10 15 0229. Conta pra gente também se você estiver conseguindo adivinhar as charadas que passam por aqui. Ao contrário do Gonzaga. Para terminar essa edição, vamos te recomendar um livro. Se você já conhece a Megafauna, deve ter visto nas nossas redes o Devorados, um espaço em que o time da livraria indica leituras que considera imperdíveis. Se você ainda não viu, vale a pena dar um pulo no nosso Instagram, que é @livrariamegafauna. A cada episódio, a gente traz também um livro que uma pessoa de nossa equipe ou um convidado especial devorou e recomenda. Seja um lançamento ou uma obra lida faz tempo e que tenha potencial para te prender também.
Hoje, quem vai sugerir uma leitura para vocês é a Maria Emília Bender, editora e sócia da livraria Megafauna. Eu descobri o Cortázar na virada dos anos 70 para os 80, talvez um pouco antes. Fiquei absolutamente siderada e eu lia tudo que ele escrevia, quer dizer, que eu podia ter acesso, claro, né, naquele momento. Queria ser amiga dele, gostar das coisas que ele gostava, casar com ele, era praticamente um guru. E eu li um livro chamado Os Prêmios, que era o primeiro romance dele, e era uma edição ou do Círculo do Livro ou da Civilização Brasileira, não me lembro bem. A história é a seguinte: umas 20 pessoas que não se conhecem ganham um prêmio de uma tal de loteria turística argentina. O prêmio consiste num cruzeiro que vai durar de 3 a 4 meses, uma espécie assim de BBB avant la lettre, ambientado na virada dos anos 50. E a organização do evento é meio misteriosa, ela marca um encontro entre esses passageiros, futuros passageiros, num bar, e já na descrição dessas personagens você já vê, já tem um mundo que começa a se esboçar e que o Cortázar vai pintando com mais e mais intensidade ao longo do livro. A viagem começa e eu não vou falar muita coisa para não dar spoiler, porque o romance também é de suspense, é de amor, de política, de tudo um pouco. Os passageiros não podem ter acesso a uma determinada parte do navio e eles ficam encanados e começam a imaginar as razões. E aí a tensão vai aumentando a cada capítulo. Bom, 20 anos depois dessa primeira vez eu reli o livro e continuei amando, sempre com o mesmo apetite, digamos. E outros 20 anos depois, que foi alguns meses atrás, eu li de novo, porque eu estava trabalhando, fechando uma nova tradução para a Companhia das Letras. O livro acabou de sair e eu amei tudo de novo, me diverti e me encantei. Para mim, ele não envelheceu, não foi um amor de juventude efêmero que tenha passado. O Livros no Centro fica por aqui. Lembrou de alguma história inusitada sobre livros que possa render um bom episódio? Você pode mandar sugestões pelo @livraria Megafauna no Instagram ou por e-mail podcast@livrariamegafauna.com.br. A gente queria agradecer ao Gustavo Scarpa e também a Juliana Furini pelo apoio nesse episódio. E ao Fernando Ciarra, a Maíra Pereira e ao Ricardo Mosca. O podcast Livros no Centro é realizado pela Livraria Megafauna e tem distribuição pelo UOL. Eu sou a Irene de Holanda, diretora da Megafauna, e dirijo Livros no Centro junto com a Fernanda Diamante. A criação e o roteiro são da Laura Capellucci-Nick, que também é responsável pela produção executiva e pela montagem desse podcast. A apresentação é da Rita Palmeira, curadora da livraria, e da Flávia Santos, livreira e coordenadora da loja. O Flávio Augusto, o Maurício Gonzaga e o Melvin Brito, livreiros da Megafauna, se revezam na conversa do segundo bloco do podcast. Eles e a Flávia Santos colaboram com a Rita Palmeira na curadoria dos livros citados nos episódios. A trilha sonora original é do João Camareiro. O desenho de som e a finalização são do Vitor Oliveira. E as músicas complementares são do Vitor Oliveira e do Blue Dot. A Nina Knudson, coordenadora de eventos da Megafauna, fez a leitura dos trechos de livros desse episódio. Esse episódio também usa áudios do Globo Esporte, da Fox Sports e do podcast Podpah. Quem faz a direção de locução é a Mica Lins, e a pesquisa para o podcast é da Sheila Miranda. A Fernanda Fischer é responsável pela identidade visual. A ilustração é da Viridiana Scarpelli. O Iago Vinícius e a Leana Ferreira fazem a comunicação do projeto, e o André Stefanini faz a diagramação. A Júlia Brick é assistente de produção. O Ricardo Terto cuida da distribuição em todas as plataformas. A Bia Guimarães e a Sara Zobel deram consultoria para o projeto. A transcrição de áudio é da Carolina Petrucci. Esse episódio do Livros no Centro foi gravado no estúdio Baticum e no estúdio Parede Meia. Os livros que citamos estão na descrição do episódio e você encontra todos eles na Megafauna e no site da livraria. Defenda o livro, frequente livrarias independentes. Dessa forma, você descobre boas leituras e ainda fortalece a bibliodiversidade. E ficamos por aqui. Te esperamos no próximo episódio.